crianças, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, o dia do Senhor, e este domingo é muito especial. Nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Vocês se lembram da primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito, quando o povo de Deus era escravo no Egito e Deus levantou um libertador para tirar o povo do Egito? Vocês se lembram quem foi esse libertador? Quem disse Moisés acertou. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito. E o povo que era escravo conseguiu, depois de Deus enviar 10 pragas, eles saíram do Egito, não é mesmo? Hoje, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Hoje nós não somos mais escravos lá do Egito, mas nós somos escravos do pecado. O pecado nos escraviza. E assim como Deus preparou um libertador para o povo de Israel lá no Egito, Ele também preparou um libertador para nós. E esse libertador é Jesus Cristo. Naquela época do Antigo Testamento, cada família tinha que ficar nas suas casas e eles tinham que sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nas beiradas da porta, nos umbrais das portas. E aquele sinal diria para o anjo do Senhor que aquela família pertencia ao Senhor e eles não seriam atingidos pelo anjo da morte e os seus primogênitos não iriam morrer. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa situação um pouco parecida. Cada um de nós deve ficar nas suas casas, com as suas famílias, porque estamos passando por um período de pandemia. Do mesmo jeito que as famílias que ficaram nas suas casas lá no Egito e o sangue de Jesus protegeu cada família da morte dos seus primogênitos, hoje nós devemos ficar nas nossas casas para nos proteger, não mais da morte dos primogênitos, mas do coronavírus, não é mesmo? Nós sabemos que temos que ficar nas nossas casas, usar as medidas de segurança, usar máscaras, álcool em gel e evitar o agrupamento, não é? Para nosso próprio bem, para nos protegermos do coronavírus. E nas nossas casas vamos celebrar com muita alegria a ressurreição de Jesus, porque o Cordeiro que derramou sangue para perdoar os nossos pecados foi Jesus, quando ele naquela sexta-feira morreu na cruz derramando o seu sangue, mas não ficou lá morto na cruz, nem no túmulo, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Jesus ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui hoje e podemos ter esperança no amanhã. Porque Jesus está preparando um lugar para nós. Nós estamos caminhando para Canaã. Mas qual Canaã? A Canaã do Antigo Testamento? Não, a Canaã celestial, que é o lugar que Deus tem preparado para cada um daqueles que receber Jesus como seu Salvador. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler juntos? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém, aleluia! Jesus morreu naquela cruz, foi sacrificado em nosso lugar, derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós temos que louvar, que bendizer o nome de Jesus. É pecado comermos ovos de Páscoa hoje? Não. É pecado comer chocolate? Não, mas não podemos nos esquecer que Páscoa não é coelhinho, não é ovo de chocolate. Páscoa é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Jesus se sacrificou na cruz em nosso lugar, mas ele ressuscitou. A cruz está vazia, ele não está morto, ele está vivo porque ele ressuscitou. Isso é a nossa Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos preparou um libertador. Pai, nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados e o Senhor enviou Jesus para derramar o sangue na cruz e ser o nosso Salvador, o nosso libertador. Obrigada, Pai, porque neste domingo de Páscoa, ainda que estejamos nas nossas casas, com as nossas famílias, e não podemos nos reunir, Pai, com outras pessoas queridas que amamos, nós podemos te louvar, te bendizer, porque Jesus, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós e hoje Ele está vivo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando a nossa chegada, preparando a nossa morada. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa Páscoa, crianças! Bom dia, com alegria, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 96, 1. Hoje é domingo de Páscoa. É um dia muito feliz, vocês não acham? É o dia da ressurreição de Jesus. Vamos entender o que é ressurreição? É viver outra vez. Então, ressurreição é viver outra vez. Que dia alegre foi o dia da entrada de Jesus na cidade montado num jumentinho. As crianças cantavam para ele. O povo queria que ele fosse o rei. Mas depois veio um dia muito triste. O governador e muitos outros não criam que Jesus era o Filho de Deus. Não queria que ele fosse o rei. O governador mandou alguns soldados levarem Jesus para fora da cidade. Ali o pregaram em uma cruz para que morresse. Quando Jesus morreu na cruz, tomou o castigo pelos pecados de vocês e pelos meus pecados. Jesus tomou o nosso castigo porque nos ama. Alguns amigos levaram cuidadosamente o corpo de Jesus.
o puseram num túmulo de um lindo jardim. Depois foram embora muito tristes. Não podiam entender por que Jesus havia morrido. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Esqueceram que Jesus dissera que isto ia acontecer. Passou-se um dia, outro dia, já faziam 3 dias que havia enterrado Jesus no túmulo do jardim. Algumas mulheres estavam chorando por Jesus ter morrido. Acordaram bem cedinho e foram até o lugar onde havia colocado o corpo de Jesus. Que surpresa! Jesus não estava mais naquele lugar. Enquanto olhavam, apareceu-lhe 2 anjos. Por que buscais entre os mortos o que vive? Falou os anjos. Nenhum inimigo é capaz de vencer Jesus, nem mesmo a morte. Jesus está vivo. Jesus viveu outra vez. Foi a grande vitória. Lá em Lucas 24:6 fala: ele não está aqui, mas ressuscitou. Você já viu como a mamãe fica contente quando faz o almoço, arruma a casa ou lava a roupa para toda a família? E o papai também trabalha, não deixa faltar nada em sua casa, não é? Pois bem, Jesus também ficou muito feliz quando ressuscitou. Ele sabia que a sua vitória seria uma vitória por nós. Ele nos amou e mesmo que um dia morramos, vamos viver outra vez e morar para sempre com Ele. Mas viva muito mais Jesus. A vitória de Jesus foi vitória do mundo inteiro. A ressurreição de Jesus, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Agora eu vou ensinar uma para vocês. É assim: Ele vive, vive, vive. Ele vive, Ele vive. Ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, vive, vive. Ele vive, Ele vive. Foi para os céus e muito em breve virá buscar-nos para si. Não é maravilhoso saber que Jesus é vivo, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte, que levou os nossos pecados, e quando nós partirmos daqui, estaremos com Ele eternamente. Agora eu vou orar com vocês. Paizinho querido, muito obrigado, porque Jesus vive, venceu a morte. Muito obrigado, papai, porque lá na cruz Ele levou o meu pecado, o nosso pecado, e pela sua morte nós ganhamos a eternidade, viveremos eternamente um dia com o Senhor.
Nós louvamos e agradecemos a Jesus por tudo que Ele fez por nós e pelo que Ele faz todos os dias. Em nome dEle, amém. Que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã Sobre a morte
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, criançada! Como vocês estão? Que alegria estar aqui nesse domingo, no dia que o Senhor nos preparou, né? Esse dia tão lindo, tão maravilhoso, para ouvirmos mais uma história. A nossa história de hoje, ela fala Jesus, a verdadeira Páscoa. E o nosso versículo está lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse versículo é um versículo muito conhecido por nós, né, criançada? Um versículo que diz que Deus nos amou muito, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Que amor, somente Deus, um amor tão grande desse, né? E hoje nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Criançada, que dia é hoje mesmo? Ah, hoje é domingo, né? Mas eu estou com água na boca. Sabe por quê? Hoje é Páscoa. Isso mesmo, a Páscoa. Hoje é domingo, né? Quem aqui gosta de Páscoa? Puxa, todos gostam de Páscoa, não é mesmo? Do que é que vocês lembram quando se fala de Páscoa? Ovos de Páscoa, de coelhinhos, chocolates, não é mesmo? Mas vocês sabiam que na Bíblia também fala da Páscoa? Sim, é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Então,
Nela temos a verdadeira história da Páscoa. Prestem bem atenção, porque agora eu vou contar para vocês. Muito, mas muito tempo atrás, o povo de Deus, o povo hebreu, era escravo num país que se chamava Egito. Alguém sabe o que é ser escravo? Ser escravo é ser dominado por alguém, ou seja, você se torna propriedade de outra pessoa. E eles sofriam muito. O homem que mandava lá no Egito era o faraó. E o faraó era muito rígido, ele era um homem muito mau. E o povo hebreu, o povo de Deus, tinha que trabalhar muito duro por serem escravos. E eles estavam sofrendo demais. O povo de Deus chorava muito e implorava a Deus para que mandasse um libertador, alguém que livrasse eles das mãos de Faraó. Então, Deus ouviu a oração desse povo. Deus ouviu o clamor do povo de Deus. E Deus mandou Moisés. Moisés seria o libertador do povo hebreu. Quem se lembra das histórias de Moisés? Vocês se lembram da travessia do Mar Vermelho que o povo de Deus atravessou a seco? Pois bem, Moisés que liderou o povo. Moisés foi escolhido por Deus para levar e libertar o povo do Egito. Deus amava aquele povo e ouviu o clamor deles. Então, Moisés foi conversar com Faraó para deixar o povo ir. Mas Faraó era muito mau e Faraó não deixava o povo ir. Faraó queria que aquele povo, que a cada dia se multiplicava, queria que aquele povo continuasse sendo escravo, trabalhando pesado lá no Egito. Então, o que Deus fez? Deus mandou 10 pragas para o Egito. Vocês sabem o que é praga? Pragas são coisas ruins que fazem mal para as pessoas. Deus mandou essas coisas ruins porque Faraó não quis obedecer a Deus quando Moisés foi falar com ele. A última praga que Deus mandou era a morte de todos os primogênitos do Egito. Primogênito era o filho mais velho, o único filho. Puxa, ia morrer muita gente, não é mesmo? Inclusive o filho de Faraó. Se Faraó continuasse com o coração endurecido, ele ia perder o seu único filho. Mas será que Faraó ia deixar o povo seguir? Onde morava o povo de Deus? No Egito. E agora, será que eles iam morrer também? Não, o povo de Deus não ia morrer. Sabe por quê? Porque Deus deu uma solução para eles. Todos que eram o povo de Deus tinham que fazer uma coisa especial. Eles tinham que pegar um cordeirinho novinho, bem limpinho, sem defeito, de 1 ano. Poderia ser um cordeiro ou um cabritinho. E quando chegasse a tarde do dia que Deus mandou, todos tinham que matar o cordeiro e pegar o sangue dele e pôr nas portas, em cima e dos lados. E naquela noite tinham que comer também uma comida especial e de um jeito especial. Esta era a Páscoa. Páscoa quer dizer passar de longe. E quando o anjo do Senhor passou para matar os filhos mais velhos, ele passava longe das portas que tinham o sangue do cordeiro, que eram as portas do povo hebreu, o povo de Deus. E todos os filhos primogênitos do Egito morreram, até o filho do faraó morreu. O faraó ficou tão bravo, mas tão bravo, que mandou chamar Moisés. E finalmente, Faraó deixou o povo ir embora, livres. E o que os salvou aquela noite foi o sangue do cordeirinho. Todos ficaram felizes e alegres porque ninguém do povo de Deus morreu. Esta foi a primeira Páscoa e Deus falou para o povo que eles deveriam fazer uma festa por 7 dias e comemorar esta festa para sempre. Eles tinham que lembrar todo o ano a Páscoa. Todo ano eles tinham que comemorar juntos.
Páscoa significa passagem de largo ou de longe, o dia que o anjo passou longe da porta do povo de Deus. Vocês sabiam que aqueles que não têm Jesus no coração também são escravos? Sim, porque quem não conhece a Jesus faz coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. As coisas erradas agradam a quem? Isso mesmo, agradam a Satanás, nosso inimigo. Ele é quem quer fazer a gente de escravos. Mas quais são as coisas que não agradam a Deus e fazem a gente se tornar escravo de Satanás? A desobediência, a mentira, roubar alguma coisa que não é nosso, matar, falar palavras feias, odiar um amiguinho, brigar com alguém, fazer fofocas, enganar, copiar a prova do coleguinha, ter muitas brigas. Essas atitudes desagradam a Deus e essas atitudes são pecado. Quando as pessoas, as crianças, não conhecem a Jesus e nem sabem que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, as pessoas fazem mesmo essas coisas erradas. E essas coisas erradas são como correntes que prendem a gente no mal. E o diabo faz de tudo para que as crianças mintam, desobedeçam e, principalmente, ele não quer que nenhuma criança e nenhuma pessoa conheçam a Jesus. Sabem por quê? As crianças e as pessoas querem se livrar, não querem mais mentir, não querem mais desobedecer, não querem mais falar palavras feias, querem ser boas, mas não conseguem. Elas ficam presas nessas coisas, igual o povo no Egito, o povo que era escravo. Quando estamos assim, nós acabamos sendo escravos do diabo. Alguém aqui quer ser escravo, preso ao pecado? Mas e agora? O que as pessoas vão fazer? O que nós vamos fazer para nunca mais o diabo nos prender nas suas mentiras e nas coisas malignas? Que bom que Deus olhou para nós, igual Ele olhou naquele dia para o povo no Egito e nos trouxe um Salvador. Lembra que nós já falamos do nascimento de Jesus? Lembra que naquele dia o anjo falou: nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus nasceu, cresceu, ficou adulto, curou muitas pessoas, fez muitos milagres, fez cegos enxergarem, paralíticos andarem, até mesmo fez pessoas que tinham morrido viverem de novo. E um dia ele morreu, mataram Jesus. Jesus morreu. E agora? Ele morreu numa cruz. Na verdade, mataram Jesus. Mas Jesus fez alguma coisa errada? Claro que não. Jesus era bom, curava as pessoas, fazia milagres. E agora vocês dizem que mataram Jesus? Mas ele não é o Salvador? Eu vou falar uma coisa para vocês, que é a coisa mais importante desse mundo. É algo maravilhoso e vocês precisam saber disso. Deus, Ele tem um amor tão grande, mas tão grande, que a gente nem pode imaginar. Deus nos ama muito, mas muito, muito, mas muito mesmo, que Ele quis que Jesus morresse. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele nunca fez nada de errado. Ele sempre agradou a Deus. Jesus é igual aquele cordeirinho novinho sem mancha, perfeito, que o povo teve que matar e passar o sangue nas portas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu para salvar todas as pessoas, todas as crianças. Jesus sofreu, sentiu dor e saiu sangue dele. E quando a gente entende isso e aceita que Jesus é o nosso Salvador, Jesus vem morar dentro de nós e todo o mal, todo o pecado vai embora e a gente fica livre do diabo. Mas eu tenho uma super, uma hiper, uma mega notícia para vocês.
Uau! Jesus não ficou morto na cruz. Tiraram Jesus da cruz e puseram num túmulo onde as pessoas ficam quando elas morrem. Ele ficou lá 3 dias, mas no 3º dia ele ressuscitou, viveu de novo. E sabe que dia é esse? Era o dia da Páscoa. Quando Jesus entrou na cidade, era justamente naqueles dias que estavam comemorando a Páscoa. Ele morreu e ressuscitou, viveu de novo. Quem tem mais poder, a morte ou Jesus? Isso mesmo, Jesus. Jesus venceu a morte. Em Lucas 19:10, diz que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Agora nós somos livres em Jesus por causa do sangue dele derramado na cruz por nós. O sangue que nos livra da morte e nos dá uma vida que nunca vai acabar. Isto é Páscoa, é a liberdade pelo sangue de Jesus. A Páscoa é a festa mais importante para nós cristãos. Jesus, que estava morto, ressuscitou. Então, a Páscoa não é ovo, nem chocolate e nem coelho. Mas, se a gente ficar com vontade de comer chocolate, tudo bem, chocolate é tão gostoso, tão delicioso, não é mesmo? Podemos comer a qualquer hora e qualquer dia do ano. E se ganhar ou não ganhar nada na Páscoa de chocolate, ainda vai ser Páscoa, porque a verdadeira Páscoa é a liberdade pelo sangue de Jesus. Hoje, Jesus quer libertar as pessoas que estão presas. Hoje, você mesmo, sendo criança, você precisa aceitar Jesus no seu coração e pedir para Jesus tirar todo o mal e limpar você de todas as coisas erradas. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Vamos orar? Paizinho querido, que alegria estarmos aqui novamente reunidos como família de Cristo, ouvindo a Tua voz, Senhor, através das orações, dos cânticos da nossa história. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque podemos comemorar a Páscoa do Senhor, o dia que o Teu Filho ressuscitou, o dia que o Senhor nos presenteou com esse Deus, com esse Filho tão maravilhoso. Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder adorar o Senhor, de ler a Tua palavra. Pai, que o Senhor continue cuidando de nós. Abençoa nossa casa, nossa família, nossos entes queridos. Abençoa nossa igreja, nosso pastor, toda a sua família. Esse é o dia que o Senhor nos preparou, que possamos estarmos sempre alegres, Pai. Também pedimos que o Senhor cuide do nosso dia, da nossa semana e que o Senhor esteja sempre presente, Pai, em todo ato que formos realizar. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, Senhor, de todo mal, nos livra, Pai, de todo perigo, de toda maldade que muitas vezes o inimigo tem assolado as nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, por Teu amor em Cristo Jesus. Amém.